Vagabond 10, a 82ª HQ que estou lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia. E essa mangá aqui continua lá com o Musashi na casa do clã Yagyu, tentando bolar um plano para conseguir enfrentar o Yagyu, sempre esqueço o nome do FDP, Sekishuzai, que ele tem dois nomes, eu sempre confundo os dois, que já é um velho e que não está querendo receber nenhum Ronin, nenhum guerreiro que venha às profusões lá tentando conseguir um encontro com o grande inigualável, como ele é conhecido. E nesse volume, o Musashi vê o plano dele começar a ter um bom início, porque ele tinha conseguido ser convidado para uma roda de conversa com alguns melhores espadachins da casa Yagyu, e devido a um evento criado por Kotaro, que brigou com o cachorro lá da propriedade, matou o cachorro e todo mundo foi ver, Musashi consegue os motivos que precisava para enfrentar aqueles samurais. E o que acontece é, eles percebendo que foram manipulados por Musashi para acabarem naquela situação de ter que enfrentar ele, que na verdade queria chegar até eu falei o nome agora há pouco, mas o líder, o Yagyu já velho lá da região da propriedade, o patriarca da família, eles percebem que Musashi fez isso tudo para ter esse encontro e que eles vão precisar acabar com aquilo agora mesmo. Eles gostam do Musashi, respeitam o Musashi, veem que ele é um bom espadachim e também um sujeito com certa experiência, mas o que eles precisam fazer é abater Musashi que nem um cachorro para que ele não desonre o nome da família Yagyu com as práticas que ele estava fazendo ali naquele dia. E o que acontece nisso é que Musashi ele tem um duelo de vez contra os 4 melhores espadachins da casa Yagyu, tirando o Yagyu-chefe e o neto do Yagyu-chefe, mas desses vassalos dele são os melhores vassalos. E o Musashi precisa enfrentar os 4, e o Musashi também ele enfrenta os 4 lá, e sem muitas reservas, porque sabe que é apenas mais um passo na escada que ele quer trilhar para se tornar o maior espadachim do Japão, do mundo, sei lá que porra. E nisso, é um evento que existe no livro do Musashi, não é só do mangá Vagabond, e é um dos meus encontros favoritos do Musashi, porque é, os caras que ele está enfrentando são bastante habilidosos, e o Musashi também é habilidoso pra caralho. E esses 4 personagens que o Musashi está enfrentando, ele sabe que Musashi é muito capaz e que um passo em falso significa morte, e que um passo em falso é colocar o suzerano deles em uma posição de vulnerabilidade em relação àquele Ronin desconhecido que chegou lá no lugar já causando. E o Musashi também sabe que ele não pode dar esse passo em falso com a penalidade de ser morto, abatido como um cão por esses samurais, e nisso fica um duelo de 4 contra um bastante, como posso dizer, não exatamente um empate, mas aquele negócio em que cada um fica preocupado em dar um passo, porque sabe que um passo pode representar alguma coisa. E no livro de Musashi, isso não acontece tanto aqui, fica todo mundo realmente meio que parado, porque sabe, Musashi, ó, se eu der um movimento, eles vão me matar. Mas se cada um desses caras der um movimento, eu consigo matar eles e os outros vão me matar. E nenhum deles quer morrer, mesmo o Musashi, porque morrer faz parte, ele aceita a ideia da morte, mas também, para ele ganhar um duelo, ele precisa sair vivo no final. Então fica aquela situação tensa de todo mundo se encarando, vendo o que vai fazer. E eu acho que o mangá do Vagabond ele consegue reproduzir bastante essa sensação, embora tenha um dinamismo maior. Os caras eles mudam de lugar, vão para uma ponte, conseguem se acertar, Musashi consegue cortar o olho dos oponentes. E eu diria que depois de bastante situações interessantes, é um duelo muito bom. Aqui até um momento em que Musashi enfrentando os 4 aqui no meio da ponte, que ele foi justamente para a ponte para poder enfrentar um por um. E o que sai mais ou menos de acordo com o que ele queria, e eu diria que é um duelo que termina com um empate, porque nenhum dos grupos consegue exatamente o objetivo deles. A batalha termina sem ter um vencedor claro, embora, na verdade, Musashi seja o vencedor, porque ele consegue o que ele queria, de que tem um caminho livre para o Sekishutai. Sekishutai, bora ver se eu acertei o nome do cara. Sekishuzai, para o Sekishuzai, enquanto os vassalos deles, desses espadachins da casa Yagyu, queriam impedir do Musashi conseguir ter esse caminho aberto para ele.
Mas durante isso, esse duelo ocupa praticamente o mangá inteiro. É, o, o Inoue, eu acho que ele conseguiu muito bem transmitir a emoção a questão das dificuldades para ambos os lados nesse confronto de 4 contra um. E eu realmente acho que foi o melhor conflito que teve até agora, de todos. Contando todos os confrontos do Musashi, esse foi o que eu achei mais divertido. Tanto na forma como foi mostrado, quanto nos personagens que estão sendo feitos, e também porque é um Musashi que já está mais maduro, que ele não vai parte para violência, parte para agressão. Ele consegue se centrar e esperar os momentos certos, e os inimigos eles também sabem disso. Então fica aquele jogo de eu sei o que o cara pode fazer, e ele sabe o que eu posso fazer, e sabe que eu consigo avaliar o que ele sabe fazer. Um negócio, o estilo teoria dos jogos, em que os jogadores sabem exatamente quais são as regras do jogo, e tentam, e sabem que não podem ignorar os conhecimentos do adversário. Em meio a isso, tem o reencontro de Musashi com Otsu, já que o Musashi vai atrás do Sekishuzai e a Otsu tá com o velhote. E também o Kotaro, algumas coisas acontecem com o Kotaro, ele cai num poço, fica perdido lá. Mas e tem uma coisa que eu cheguei a falar no segundo volume, que era o fato da Otsu ser flautista. A flauta é um elemento importante nessa cena aqui, porque ela meio que acaba com o duelo do Musashi com aqueles outros caras. Porque a Otsu, lá nos aposentos do Sekishuzai, um pouco distantes, ela começa a tocar a flauta dela, e esse som é um som muito bonito, apesar dela não ter muita prática formal, e o Musashi reconhece aquela flauta como sendo da Otsu, e os samurais lá da casa Yagyu também ficam, porra, de quem é essa flauta? Será que é do senhorita Otsu? Que flauta é essa? E fica um lance até meio fantasmagórico, assim, naquele momento em que os caras estão lá concentrados na espada, na vida e na morte. E é um efeito bem legal e que é muito melhor no livro, porque a flauta já tinha sido introduzida. E é uma coisa interessante e até ruim que o Inoue fez, eu acho que é um equívoco do Inoue, porque enquanto o livro Musashi ele foi escrito como um folhetim, então o autor vai adicionando elementos conforme a história vai progredindo e não tem tanto zelo por essa questão de prenunciar elementos, do tipo, mostrar aqui no capítulo 3 um elemento que vai ser usado no capítulo 15 porque foi tudo planejado para o leitor chegar naquele momento e, porra, caralho, não pensei nessa possibilidade. O livro original não podia fazer isso, porque o modelo do folhetim meio que impede esse tipo de coisa. O cara precisa ter um planejamento bem à frente para poder fazer isso, e também não é com tudo que dá para fazer isso. Mas, no entanto, o Inoue, ele tem a história pronta, ele sabe os elementos que vão aparecer de novo, ele sabe os elementos que ele vai precisar, ele sabe os elementos que ele pode trabalhar melhor, os que ele pode trabalhar menos, os que ele pode descartar. E a flauta da Otsu é um elemento importante aqui, e ele deveria ter sido incluído anteriormente. Inclusive, ele deveria ter sido incluído no momento que eu falei que ele fez falta, que é quando a Otsu tá com o Takuan lá na montanha e eles vão capturar o Musashi, que estava sendo perseguido pela galera lá no vilarejo de Musashi, ou era de Miyamoto? De Miyamoto, eu acho que é o vilarejo de Miyamoto. E, mas ele não foi, então o uso da flauta aqui é uma novidade, e o autor, inclusive, tem que gastar páginas fazendo uma ligação do passado de Otsu e do Musashi em relação à flauta, sendo que ele já poderia ter sido introduzido isso em um momento em que a flauta seria mais relevante, para mostrar que a, a arte da Otsu serviu para atrair Musashi naquele estado meio bestial, meio animalesco que ele estava, e que ele novamente ouve esse som e reconhece Otsu imediatamente, sem precisar mostrar flashbacks da infância dos personagens. Mas em geral foi um volume que eu achei muito bom. Eu gosto muito desse duelo entre os personagens, desse duelo quádruplo, quíntuplo, desse duelo 4x1 que eu falei. E o Inoue ele consegue escrever bem, ele consegue fazer um ritmo muito bom para essas cenas de lutas e também essas cenas que o Musashi fica ponderando e observando a situação. Mas ele tem, curiosamente, pecado até mais do que o Inoue nessa questão de criar elementos do nada e trazer elementos que poderiam ter sido introduzidos antes e sem motivo isso. Parece que, não sei, falta de planejamento, não pensou bem, mas esse uso específico da falta me parece uma coisa básica de roteiro que um cara experiente como ele, que tinha escrevido Slam na época, deveria ter se atinado. Mas os roteiristas de mangá eles têm uma percepção estranha de
de roteiro, de histórias, até porque eu diria, às vezes até equivocada, parece que os caras não trabalham bem algumas coisas que os ocidentais têm bastante em mente, como essa introdução e outros elementos que ele poderia ter sido introduzido antes, mas não foram e por motivo não sei. E, bem, basicamente isso. Mas tirando isso, que é uma coisa que eu preciso pontuar, foi um mangá muito legal e ver a Otsu sendo menos usada como tá, tudo bem, ela é usada como alívio cômico algumas vezes, mas ver a Otsu usada até para momentos mais de uma beleza triste, melancólica, já que a vida desses dois jovens é bem atribulada devido à mania de Musashi de querer levar tudo pro lado do caminho da espada dele. Mas eu gostei de como a personagem foi representada nesse volume e junto da conjuntura toda lá envolvendo ela e Musashi. E é isso, quem chegou até aqui agradeço. Esse vídeo ficou até bem maior do que eu esperava, imaginei que ele ia ficar com 6 minutos. E no próximo vídeo eu vou estar retornando. Na verdade, não lembro como que eu vou estar retornando, já li, mas já li algumas HQs Ah, vai ser Lua do Lobo da Vertigo, que eu li num sábado, e eu vou estar resenhando aqui pra vocês, que é uma HQ de volume único, e eu vou estar aí falando minhas impressões sobre ela. E isso, até o próximo vídeo.